Avivamento antes do arrebatamento. Alguns pregadores defendem a ideia de que haverá um grande avivamento antes que a igreja seja arrebatada. Será que isso é bíblico? Igrejocentrismo. Um erro importante destas pessoas é que sofrem uma distorção do discernimento, porque analisam tudo com uma visão igrejocêntrica, ou seja, colocam a igreja no centro de tudo, em vez de terem em mente que todo o contexto bíblico nos diz que Jesus é esse centro. Pensar que a escatologia gira em torno da igreja é, portanto, um grande erro. Jesus é o princípio e o fim, é quem sustenta tudo com o poder da sua palavra e por quem e para quem todas as coisas foram feitas. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo porque só Ele é o Redentor. Se o pusermos no centro, entenderemos melhor a pregação do Evangelho até o fim, e a questão do avivamento ou não antes do arrebatamento. Quando alguém se desvia dessa perspectiva, comete erros de discernimento. A questão do suposto avivamento antes do arrebatamento entra neste caso e a seguir veremos o porquê. Uma condição que não existe. Aqueles que pregam que haverá um avivamento antes do arrebatamento da igreja baseiam-se em vários textos fora de contexto, sem considerar o tempo para o qual certas coisas foram ditas. O versículo em que mais se apoiam é o 14 de Mateus 24, que diz: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Com base numa interpretação errada dessa passagem, eles deduzem que a igreja não será arrebatada até que ocorra um avivamento mundial, embora isso nem sequer seja sugerido em qualquer texto ou contexto. Na realidade, esta passagem não condiciona o arrebatamento à pregação do evangelho a todas as nações. Diz apenas que será pregado, sem especificar por quem ou quando. Para quem ainda não viu, neste canal há um vídeo chamado Mateus 24, o grande erro sobre o arrebatamento. Embora a igreja tenha recebido a comissão de pregar o evangelho a toda criatura, não há nenhum lugar na Bíblia que diga que essa comissão era exclusiva e para sempre. Essa ordem foi dada pelo Senhor Jesus à igreja, mas quando a igreja é retirada da terra, essa comissão está terminada para a igreja. Veremos isso em detalhes mais tarde. Diferentes pregadores do evangelho. Em números redondos, a morte reinou durante 2000 anos, como Paulo explica em Romanos 5:14. A partir de Moisés e até o sacrifício do Cordeiro, reinou a lei, que foi como um tutor que nos conduziu a Cristo, mostrando que ninguém era capaz de cumpri-la. Desde Gênesis, o próprio Deus começou a falar de um Redentor que viria e foi preparando o caminho. Dali surgiram pessoas que creram na promessa, sendo Abraão o maior expoente, o qual mais tarde ficou conhecido como o pai de todos aqueles que, pela fé no Cordeiro Redentor, são salvos. Entre o sacrifício da cruz e os dias atuais, a igreja recebeu a missão de pregar o evangelho. A partir daí já não são os profetas que anunciam que virá um Messias, como e com que função, mas é a igreja que diz que o Redentor veio e pagou pelos pecados do mundo e que todos os que crescem seriam salvos pela fé. Nestes últimos dias de dezembro de 2023, estamos à beira da igreja ser arrebatada, momento a partir do qual não continuará pregando o evangelho. Mas, se lermos Apocalipse, veremos que durante a grande tribulação haverá pessoas que se converterão e outras que pregarão. Vejamos isso em detalhe. Os 144.000. Em Apocalipse 7:4 lemos que naquele tempo de angústia de Jacó, ou 70ª semana de Daniel, que é o mesmo que a grande tribulação, o Senhor selará 144.000 homens judeus, que nunca tiveram relações com mulheres e que caminharão com o Cordeiro. Embora a Bíblia não nos diga abertamente, a suposição que parece ser a mais razoável é que eles pregarão o evangelho ao povo judeu, uma vez que são homens judeus. Lembremos que Paulo diz em Romanos 11 que, quando a plenitude dos gentios que serão salvos for alcançada, então Israel será salvo. Isso nos leva a pensar que, uma vez arrebatada a igreja, o Senhor Jesus selará 144.000 judeus que pregarão aos israelitas, mostrando-lhes que Jesus é o Messias prometido, já que a maioria dos israelitas não aceita que os gentios lhes falem sobre o Messias Jesus de Nazaré. Dos eventos descritos, pode-se deduzir que eles pregarão no início da grande tribulação. No capítulo 14 vemos que esses 144.000 homens estão diante do trono. Pode ser que sua missão termine na primeira metade da semana, já que em Apocalipse 12 vemos Deus protegendo Israel no deserto na segunda metade. Portanto, temos aí um dos grupos que pregarão o evangelho durante a grande tribulação, assim que a igreja for retirada da terra. Duas testemunhas. Em Apocalipse 11 o Senhor nos revela que haverá duas testemunhas que pregarão o evangelho durante a primeira metade da grande tribulação.
Lá também lemos que eles terão muito poder e que atormentarão os habitantes da terra. Portanto, a humanidade se alegrará quando eles forem mortos pelo Anticristo. Depois, após estarem 3 dias mortos, eles serão ressuscitados e arrebatados aos céus, ante o olhar assustado e temeroso da humanidade. A Bíblia não dá detalhes, mas devido a que eles manifestam poder e que a Bíblia diz que o reino de Deus é poder, seria compreensível pensar que eles manifestarão o reino de Deus por meio de sinais poderosos, posto que nesse tempo o Anticristo tentará marcar toda a humanidade, obrigando-a a que adore a imagem da besta Anticristo. Portanto, será importante mostrar às pessoas o poder do reino de Deus, acima do reino do ímpio. Já sabemos que quem se converter naquele momento será salvo por escolher Cristo, mas pagará com a vida por isso ao recusar-se a receber a marca. Ou seja, estas duas testemunhas são outro grupo que pregará o Evangelho, nesse tempo em que a igreja não estará presente. Os anjos. Em Apocalipse 14, depois de falar dos 144.000, a palavra fala de 3 anjos que pregam a todos os habitantes da terra que estão vivos naquele tempo. Mas já não é o evangelho que a igreja prega, que é o da salvação pela fé. Também não é o que pregam os 144.000, que provavelmente é para abrir os olhos dos judeus sobre quem é o Messias. Neste caso é um evangelho que exorta a humanidade a adorar apenas o Criador e prepara aqueles que estão vivos para a sua manifestação iminente. Em Apocalipse 14, 6-13 a palavra fala sobre o tipo de evangelho que eles pregarão. Sua mensagem também visa salvar o maior número possível de pessoas, mas não mais pela fé, mas pela obediência e temor a Deus. A humanidade é avisada de que chegou a hora do julgamento e que deve dar glória ao Criador. Depois anunciam que Babilônia caiu e, portanto, as pessoas devem entender que não podem confiar nas mentiras desse sistema. O terceiro anjo avisa que quem receber a marca da besta beberá do cálice da ira de Deus e será atormentado para sempre. Próximos eventos. A partir daqui ocorre a cega e a terra é ceifada, separando o trigo do joio. O joio é enviado ao lagar da ira do Cordeiro. Então vemos as taças da ira sendo derramadas sobre a terra e Babilônia é devastada para sempre. Mesmo no tempo das taças podemos perceber que há possibilidade de arrependimento, pois João diz em Apocalipse 16, 10-11, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. No versículo 21 lemos, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Ou seja, ainda existe a possibilidade de se converter e adorar a Deus, ganhando vida eterna, mesmo que isso custe a vida física, mas as pessoas decidem não fazê-lo. Chega o fim. O capítulo 19 de Apocalipse nos relata o fim de tudo, ou o fim das dores de parto da grande tribulação. Nesse momento o cordeiro desce fisicamente à terra, acompanhado de sua esposa vestida de linho fino, limpo e resplandecente. Nesse momento as virgens saem para receber o cortejo. Essas virgens são as descritas em Mateus 25. Esse momento da chegada dos esposos é profetizado em Joel 2,16, quando o profeta os invoca para virem. Nessa hora acontece o banquete descrito em Apocalipse 19. A partir desse momento começa o reino milenial do Cordeiro, que, junto com sua esposa, reinará por 1000 anos na terra, antes do último confronto e do trono do juízo final, quando terá início o seu reino eterno. Pregando o Evangelho até o fim. Voltando à profecia de Mateus 24, 14, vemos que o Evangelho foi e será pregado desde que os seres humanos pecaram, até o dia em que o Senhor pisar novamente na terra. Mas isso não significa que a igreja seja a única que prega o Evangelho, posto que o plano de redenção do homem, onde Jesus Cristo é o centro, abrange desde Gênesis 3 até Apocalipse 22. Quando todos esses grupos fizerem a sua parte e pregarem o Evangelho a todas as nações, então chegará o fim, ou seja, o dia descrito em Zacarias 14, quando o Senhor Jesus colocará seus pés no Monte das Oliveiras e todo o olho o verá. Então, quando o Senhor Jesus reinar, toda a terra será cheia de sua glória e todos o conhecerão. E o avivamento? A Bíblia não fala daquilo que é comumente conhecido nos círculos evangélicos como avivamento. Em Atos 2 lemos como o Espírito Santo foi derramado para habitar a igreja e dar-lhe poder para ser testemunha de Cristo, entre outras coisas. Embora o Espírito Santo tenha despertado grupos de pessoas ao longo da história em diferentes países, e isso foi chamado avivamento, na realidade isso nem sequer está profetizado na Bíblia.
Ao falar sobre o fim dos tempos, absolutamente nada é dito sobre qualquer avivamento. Na verdade, tudo o que lemos a respeito é exatamente o oposto. Vejamos 2 exemplos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 1-5. Em 2 Tessalonicenses 2, 9-12, falando do império do Anticristo, Paulo nos diz que será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes, tiveram prazer na iniquidade. Portanto, a partir destes e demais textos, podemos entender que não haverá nenhuma onda de avivamento coletivo por parte da humanidade antes que a igreja seja arrebatada. A realidade também nos mostra que a sociedade tem cada vez menos sentido de responsabilidade e, portanto, carece da noção de pecado ou do temor de Deus. Falamos muito sobre isso neste canal. Conclusão. Por tudo isso, infelizmente, tudo indica que não haverá avivamento como condição prévia ao arrebatamento da igreja e que quem prega assim está na verdade cometendo um importante erro de discernimento. A condição para a igreja ser arrebatada, segundo Paulo, é até que a plenitude dos gentios haja entrado. Muitos serão convertidos de todos os povos, tribos e nações durante a grande tribulação, como vimos. Provavelmente isto será também fruto da pregação da igreja, porque muitos se lembrarão do que lhes foi pregado. Compreender isto é uma questão de tirar os óculos do igrejocentrismo e passar a considerar tudo sob a perspectiva de que só o Senhor Jesus é o centro de toda a obra redentora, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e só Ele deu a vida pela redenção do homem. Se você gostou deste conteúdo, ajude-nos a divulgá-lo, compartilhando-o com seus contatos e dando like. Inscreva-se em nosso canal do Telegram para receber diariamente notícias relacionadas ao fim dos tempos e reflexões para a edificação da fé.